Dentre as inúmeras características que fazem as tartarugas serem uma espécie um tanto quanto particular no reino animal, existe uma que tem chamado a atenção de muita gente e que gira em torno de uma simples pergunta: por que as tartarugas vivem tanto? Quais foram os mecanismos que esses animais desenvolveram ao longo da evolução para ter uma vida tão longeva? E como isso pode nos ajudar a ter um envelhecimento muito mais saudável? Ficou curioso? Então fica comigo nesse vídeo. Eu me chamo Gabriel Lima, professor de Biologia, e esse é o assunto de hoje. Tartarugas estão longe de serem animais imortais. Elas, assim como outros animais, estão suscetíveis a doenças, a ataque de predadores. Isso é fato. Porém, quando o assunto é velhice, esses animais apresentam uma baixa taxa de senescência, ou seja, um processo de envelhecimento muito baixo e muitas vezes até mesmo insignificante quando comparado ao de outros animais. Por exemplo, todo mundo sabe que conforme nós envelhecemos, o nosso risco de morte se torna muito mais eminente. De acordo com dados da Administração da Previdência Social dos Estados Unidos, um homem de 50 anos tem em média 0,48% de chances de morrer no ano subsequente, enquanto que um de 80, esse número sobe para 5,6%. E quando a gente está falando de um homem centenário, aí esse número passa dos 30%. Mas quando a gente olha para as tartarugas, esse cálculo parece não funcionar dessa forma. A idade parece não ter tanta influência assim no risco de morte desses animais. Ou seja, não importa se você é uma tartaruguinha que tem 2, 3, 5, 10, 15, 30, 40, 50 anos. As chances de morte desses animais, de acordo com os cientistas, são muito próximas. E isso nos faz concluir que o processo natural de envelhecimento parece não afetar as tartarugas da forma que, por exemplo, nos afeta. E sabe qual é o segredo para isso? Viver uma vida tranquila, sem estresse e, o mais importante, dentro de uma casa ambulante. Esse é o segredo desses animais. Beleza, mas vamos um pouco mais a fundo para a gente entender de fato quais são esses mecanismos. E para que a gente possa detalhar um pouco mais, vamos primeiro falar aqui sobre a capacidade absurda que esses animais desenvolveram no processo de reparação celular. Quando o indivíduo é jovem, normalmente as funções fisiológicas estão nos conformes. Por exemplo, o processo de divisão celular funcionando perfeitamente, tanto para o crescimento do indivíduo como também para a reparação de tecidos. Porém, conforme nós envelhecemos, todos esses mecanismos começam a entrar em declínio e com isso se torna muito mais fácil o aparecimento de várias doenças ligadas à velhice. Tentando solucionar esse problema, as tartarugas desenvolveram um mecanismo que consegue matar essas células defeituosas de maneira muito rápida e eficiente. Usando um processo de morte celular programada, elas conseguem aniquilar essas células ruins e evitar, por exemplo, danos na sua molécula de DNA. A nossa espécie também apresenta mecanismos como esses para lidar com células defeituosas. Mas o grande diferencial das tartarugas está justamente na sua rapidez e eficiência de eliminar essas células. Aliás, já que nós estamos falando de material genético aqui, como todos sabem, os cromossomos nada mais são do que moléculas de DNA altamente condensadas. E nas extremidades desses cromossomos existem capinhas protetoras que são chamadas de telômeros. Conforme nós envelhecemos, esses telômeros começam a encurtar e isso acaba deixando a nossa molécula de DNA desprotegida, abrindo espaço assim para possíveis danos na nossa molécula e também para o surgimento de vários outros problemas. E adivinhe, as tartarugas apresentam taxas de encurtamento de telômeros muito baixas quando comparado com outras espécies. E isso acaba fazendo com que elas tenham um mecanismo muito mais efetivo na proteção da sua molécula de DNA. Um outro elemento que, segundo os cientistas, podem ter favorecido essa longevidade das tartarugas é justamente uma estrutura que acompanha esses animais há mais de 200 milhões de anos: o seu casco. Porque pensa comigo, do que adianta eu desenvolver várias estratégias mirabolantes para reduzir o envelhecimento, como o processo de reparação celular, diminuir a taxa de encurtamento do telômero ou até mesmo reduzir o estresse oxidativo, se eu posso a qualquer momento ser devorado por um animal? Quem vocês acham que conseguiria escapar mais facilmente do encontro com uma raposa? Uma tartaruga ou um coelhinho? E aí? Ou seja, se eu tenho uma estrutura que me protege de predadores, como é o caso do casco, e me faz viver mais, logo, através da seleção natural, eu posso aumentar minha expectativa de vida. E com isso, eu posso ter mais tempo para, por exemplo, procriar mais e também para curtir com muito mais carinho todas as minhas proteções celulares
contra o envelhecimento. Como o coelhinho em questão não tem uma expectativa de vida tão alta, uma vez que o bichinho está muito mais suscetível a predadores e também a pegar uma doença e morrer, então para ele vale muito mais a pena o desenvolvimento de um mecanismo evolucionário que promova o crescimento e uma reprodução de maneira muito mais rápida. Assim, se eu sou uma tartaruguinha que vive muito mais tempo, que tem uma expectativa de vida alta devido a esses fatores que eu mencionei anteriormente, então vai ser muito mais fácil que os mecanismos anti-envelhecimento atuem na minha espécie. Então, pessoal, nesse vídeo aqui eu trouxe 3 características, dentre várias outras, que podem explicar o porquê que as tartarugas vivem tanto. Dentre todas elas, nós destacamos a sua altíssima capacidade de reparo celular, a sua baixa taxa de encurtamento do telômero e também o seu casco. Ao refletir sobre essas questões, eu me pergunto se o segredo para viver mais, ou para pelo menos envelhecer com qualidade, não seria ter uma vida mais tranquila, sem aborrecimento e com uma boa alimentação. E para falar a verdade, sim, esses são fatores que promovem uma boa qualidade de vida para quem os pratica. Se vamos chegar na excelência mostrada por esses bichos em retardar o processo de envelhecimento, nós ainda não sabemos. Mas pelo menos, se começarmos a cultivar bons hábitos a partir de agora, podemos sim ter um envelhecimento muito mais saudável. Muito obrigado.